insistir em ficar e prolongar essa dor que estou. O nosso lance marcou e agora que ele acabou, é melhor você não me procurar. Me diz agora pra que conversar, se foi você quem me abandonou. Me liga aqui, tenta me consolar, que na verdade sei que será melhor a gente não se falar. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 19 de julho de 2016. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, vamos começar o Jornal Breve direto com André Martins, direto de Tararé, com a coluna Economia Real, falando sobre o novo pacote temerista econômico. Acompanhe. O governo Temer está planejando um novo pacote de estímulos para estimular a economia. O governo Temer fecha esta semana medidas de melhoria do ambiente de negócios, como a liberação de venda de terras a estrangeiros e de dívidas ativas da União no mercado, que podem evitar ou reduzir um novo corte de gastos do orçamento. As medidas de estímulo da economia e de bloqueio de despesas da União em 2016 devem ser discutidas nesta terça-feira, dia 19, pelo presidente interino Michel Temer, com sua equipe econômica. Até sexta-feira, o governo divulgará o relatório que deve determinar a necessidade de novo contingenciamento de despesas, para evitar que não seja cumprida a meta de fechar o ano com déficit de 170,5 bilhões de reais. Segundo assessores presidenciais, ainda não há definição se haverá ou não bloqueio de verbas. Técnicos chegaram a citar que o corte deveria chegar a 20 bilhões de reais, mas a equipe de Temer ainda avalia medidas que podem reduzi-lo ou mesmo evitá-lo. Na lista está, por exemplo, a venda de dívida ativa da União no mercado, a chamada securitização da dívida pública. Segundo o assessor de Temer, a operação pode gerar de 5 bilhões a 15 bilhões de reais para os cofres públicos. O governo talvez seja forçado a fazer novo bloqueio se essas medidas adicionais não compensarem a fraca reação das receitas neste ano, queda real de 6,1% até maio, segundo dados do governo central, e a necessidade de a União cobrir um eventual déficit de estados e municípios. Ao revisar a meta fiscal de 2016, o governo Temer fixou que a União pode fechar um ano com um rombo de 170,5 bilhões de reais, mas fez a previsão de que estados e municípios teriam superávit de 6,5 bilhões de reais, número hoje difícil de ser atingido e tem que ser coberto pela União. Dentro do governo, uma ala não quer fazer um corte, sob o argumento de que o déficit de 170,5 bilhões de reais seria suficiente para cobrir todas as novas despesas, como aumento de servidores e renegociação de dívidas estaduais. Já a equipe econômica não descarta o bloqueio como medida preventiva, para sinalizar ao mercado que não haverá risco de estouro do rombo de 170 bilhões de reais. A equipe de Temer trabalha ainda para que as medidas de estímulo da economia sejam divulgadas junto ou até antes do novo bloqueio de verbas, caso ele seja necessário. O conjunto de ações batizado de melhoria do ambiente de negócios tem o objetivo principal de destravar os investimentos no país, com medidas regulatórias e outras pontuais, como a liberação de crédito para microempreendedores. A liberação de venda de terras a estrangeiros atende a pedidos de empresários, que têm sociedade ou querem fazê-la com grupos de fora do país, visando fazer novos investimentos. Um parecer da Advocacia Geral da União, editado em 2010 no governo Lula, suspendeu esse tipo de negócio. Ele será revogado e novas regras serão editadas. No pacote também está a implantação de visto eletrônico para turistas estrangeiros, na busca de estimular o turismo. A ação agilizaria a concessão de vistos. O que podemos pensar desse pacote que o presidente está baixando? A venda de terras estrangeiras é um tema polêmico.
é necessário sim que estrangeiros possam adquirir terras e propriedades no país. Do jeito que a legislação está, ela impede essa aquisição e trava a nossa economia. O medo é como a liberação. O Brasil às vezes tem dois extremos, ou proíbe demais ou libera demais. Tem certos tipos de terras que estrangeiros, terras estratégicas, que estrangeiros não podem adquirir. E a lei veio com esse intuito de proteger que minérios, pontos estratégicos, enfim, ficar na mão de estrangeiros de fora seria prejudicial ao nosso país. Vamos ver como vai ser essa liberação dessas terras e quais terras que grupos econômicos, grupos estrangeiros poderão adquirir. A maneira como foi editado no governo Lula é danosa à nossa nação. Por isso que a Advocacia Geral da União foi contra aquele projeto. Vamos ver como será a medida que o Temer irá colocar. E a venda de títulos de dívida pública é a maneira do governo querer fazer caixa. Ou seja, ele tem dívida, a população, as empresas têm dívida com o governo e não pagam. E o governo vendeu esse direito de recebimento vai vender esse direito de recebimento para quem queiram comprá-los. Então ele passa o problema para essas outras pessoas e recebe o dinheiro, digamos, por um valor menor do que seria a dívida. O governo recebe o dinheiro e a iniciativa privada, quem comprar os títulos, que vai ter que entrar na justiça, esperar e tudo mais para ver se recebe daqueles devedores. Vamos ver a longo prazo como isso será se comportar para a economia. O problema é que o governo está fazendo isso para gerar dinheiro para ele, para a caixa dele. Na verdade, é o dinheiro que vai sair da iniciativa privada e vai para o governo, o dinheiro que vai deixar de circular aqui no mercado e vai para o governo para ele sustentar a sua máquina, a sua despesa de funcionamento. Então, não adianta nada o governo vender isso, vender aquilo, se não faz a lição de casa, que é administrar melhor o que tem, administrar melhor as suas funções para gastar menos. Porque a máquina pública brasileira é um monstro que come recursos e não é eficiente, não é eficaz, não produz resultado. Então vai chegar um momento que, como foi na época de governo Fernando Henrique, que vendeu um monte de empresas estatais para grupos econômicos, e o Brasil perdeu muito patrimônio com isso. E agora, Temer vendendo alguma coisa, é necessário, porque chega um ponto que quando você não tem mais dinheiro, você tem que vender o que tem. Todo mundo sabe disso. E o nosso governo chegou num ponto que não tem mais o que fazer, tem que vender. Mas se ele vende e não melhora a sua forma de trabalhar, não vai adiantar nada. Daqui a 5, 10 anos, teremos outra crise novamente e vamos vender o quê? O sofá da casa da Palácio do Alvorada, um tapete do Palácio de Itamaraty. Então, os políticos têm que aprender, digamos, a trabalhar de verdade, a ser profissionais e fazer valer a sua função. E não simplesmente ficar comendo dinheiro e não dar solução administrativa para o caso. Muito obrigado, André, e até a próxima semana, se Deus quiser. O WhatsApp, como todos sabem, está bloqueado. Portal Terra. A Justiça do Rio determinou a suspensão do funcionamento em todo o Brasil do WhatsApp. A terceira paralisação do aplicativo de troca de mensagens foi decidida por Daniela Barbosa Assunção de Souza, juíza do Rio. Segundo ela, o Facebook, que controla o WhatsApp, foi notificado 3 vezes sobre a decisão judicial de interceptar mensagens trocadas no aplicativo que seriam usadas numa investigação policial. A juíza exige que os textos sejam desviados em tempo real antes de serem criptografados. A empresa dos Estados Unidos teria respondido que não arquiva nem copia mensagens de seus usuários. A juíza destacou que a empresa tem filial no Brasil, está sujeita às leis nacionais e tem de cumprir as decisões judiciais do país. Caso a determinação de desviar as mensagens não puder ser cumprida, a aplicação não deve mais operar no Brasil. As operadoras de telefonia foram notificadas pela Justiça do Rio no final dessa manhã. Se não suspendessem o serviço, estavam sujeitas a pagar 50 mil por mês. Com isso, o governo vai elaborar um projeto para regular o acesso a informações.
O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, afirmou hoje que a sua pasta vai elaborar um projeto de lei para regulamentar o acesso às informações de aplicativos com WhatsApp, informações do Arquimedes Online. Segundo o ministro, a proposta visa possibilitar o acesso a dados necessários a investigações policiais sem ter que prejudicar os demais usuários. A Justiça, como foi dito, determinou o bloqueio por não cumprimento desses pedidos da Justiça. É a quarta vez que o tribunal decide suspender o aplicativo no Brasil. Para o ministro da Justiça, é preciso que empresas estrangeiras que lidam com troca de informações entre os usuários tenham sede no Brasil e tecnologia para fornecer, quando necessário, dados requisitados por autoridades policiais. O All Sport. Presidente do esporte pede retratação à Globo por declarações preconceituosas. O presidente do esporte, João Humberto Mantorelli, entrou em contato com a Globo para cobrar uma retratação da emissora por conta das declarações, segundo o dirigente, de teor preconceituoso feitas pelo jornalista Eduardo Bueno, conhecido como Peninha. As declarações a que Martorelli se refere foram dadas durante o programa Extraordinários do canal Sport TV. Peninha falava sobre a presença holandesa no Nordeste brasileiro no século XVII, quando soltou a seguinte frase polêmica: a Holanda juntou o útil de ocupar a área açucareira do Brasil, porque todo o açúcar era refinado na área rica do Brasil, aquela porcaria lá do Nordeste, disse. Isso é uma piada, falou na sequência. O comentário gerou revolta em muitos telespectadores, que chegaram a abrir uma petição pública pedindo processo criminal contra o jornalista, que disse que foi muito criticado nas redes sociais e dias depois falou sobre o assunto. Segundo nota do segundo a nota divulgada pelo Time Sport, o discurso do apresentador não apenas denigre a imagem do Sport Clube do Recife, mas também a todo o Nordeste. O clube pernambucano frisa ainda que xenofobia é crime, segundo a lei número 7.716 em seu artigo 1º, que diz que serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vocês sabem, na próxima terça, dia 26, estarei entrevistando a cantora sertaneja de Itapeva, Laura M. Você pode fazer as perguntas que você quiser saber da artista na página do Facebook do Jornal Breve, facebook.com/Jornal Breve Oficial. Se você tiver alguma curiosidade, deixa lá sua pergunta nos comentários na foto que está fixa no topo da página anunciando a entrevista. Não percam, entrevista com Laura M na próxima terça, dia 26, vai ao ar às 7h30 da noite. E o Jornal Breve de hoje termina aqui. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Entre no blog do Jornal Breve e vote na enquete dessa semana. Agradecemos desde já a sua participação.